Ok, convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. No primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, logo depois do Apocalipse. É porque aí começa de novo, né? Hoje nós estamos iniciando uma nova série, onde nós vamos estudar livros inteiros da Bíblia e, com a graça do Senhor, nós vamos trabalhar com o livro de Gênesis, que é o livro das origens, e a partir daí ouvir a voz do Senhor de um modo mais específico dentro de um livro e as suas implicações para nós no nosso viver diário. Amém? Então não vamos ler ainda. Uma pesquisa norte-americana feita em 2024 a respeito do burnout, que é uma doença que compromete a vida de pessoas em função da sua profissão, da sua vida profissional, trazendo uma série de malefícios à saúde. Então, uma pesquisa foi feita em 2024 nesse sentido, com 1.000 trabalhadores, e trouxe um dado que talvez não nos surpreenda, mas que impressiona pelo tamanho do resultado. E metade dessas pessoas entrevistadas, afirmava que, quando tiravam férias, ao invés de voltarem das férias renovadas, descansadas, voltavam se sentindo esgotadas por pelo menos uma semana inteira depois de retornar das férias. E mais de 4 em cada 10 trabalhadores, reiterava estar naquele momento vivendo um esgotamento pós-folga. É curioso que a gente vive numa época da história humana com muitos recursos dedicados a descansar, não é? Nós temos spas, nós temos recursos de massagem, com tigela tibetana e pedras de não sei das quantas, e tantos recursos, e aplicativos de meditação, e cápsulas do sono, temporadas de streaming, que teoricamente deveriam nos relaxar, viagens de desconexão total da realidade, mas mesmo assim boa parte das pessoas termina suas folgas mais cansada do que começou. E é um fator muito estranho esse, não é? Você por acaso já experimentou, já teve essa experiência de tirar um dia inteiro de descanso e depois voltar para a rotina se sentindo mais cansado do que antes? Ou já dormiu uma noite inteira de sono e acordou com sono ainda? Não é? São aquelas situações em que a gente fica ali rolando a tela do telefone, do celular. A gente assiste 3 episódios seguidos de uma série que a gente gosta, e no domingo à noite, a ansiedade pela segunda-feira já tomou conta do nosso coração, e antes da segunda-feira chegar, nós já estamos esgotados só de pensar no que temos que fazer. Ou seja, não descansamos. Isso não é necessariamente uma falha nossa, minha ou sua particularmente, mas é um sintoma de que nós aprendemos a descansar de alguma coisa, alcançar de algo, do trabalho, do estresse, das pessoas, mas nós nunca aprendemos a descansar em alguém. E é exatamente aqui que o texto mais antigo da Bíblia tem algo surpreendente para falar a nós, nesta manhã, porque nos ensina que o verdadeiro descanso, em sua origem, lá no princípio, não tinha a ver com descansar de,
mas com descansar em alguém. Então vamos abrir a Bíblia, né, Gênesis, conforme já falamos, vamos ler o capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 2, versículo 3. E vamos ver o que a Bíblia fala para nós nessa manhã em relação a esse assunto. Chegou lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que era bom, que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cada semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus o abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, pois a Tua Palavra é rica, é poderosa, ela nos instrui, ela nos edifica, nos abençoa, nos aconselha e nos conduz pelo caminho da vida com segurança. Nós oramos para que o Senhor fale aos nossos corações através dessa reflexão, da Tua Palavra, à luz do texto que temos aberto diante de nós, que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos expor a Tua Palavra com integridade, com retidão. Ó Deus, que ela encha os nossos corações nesta manhã de alegria e traga refrigério para as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Por que fizemos a leitura até o capítulo 2, versículo 3? Porque a divisão de capítulos da Sociedade Bíblica, todas as versões da Bíblia são assim, ela não é muito fiel ao texto completo, que nós chamamos de perícope, que é uma porção completa com início, meio e fim nas Escrituras. Então, vocês vão observar que por vários capítulos vai acontecer isso. A gente vai ler um pouquinho de um capítulo e vai entrar uma parte do outro capítulo, porque a perícope, o texto completo que a gente precisa ler para dar sentido, né, à interpretação, está contido naquela porção que nós precisamos ler. Ok? Então, a gente não vai ter aqui não vamos respeitar muito a divisão de capítulos como ela está na nossa Bíblia, porque ela não traduz fielmente o sentido completo dessa porção que nós precisamos examinar, ok? Muito bem, então, tendo explicado isso, nós vamos ver aqui, na primeira parte do nosso texto, versículos 1 e 2, que Deus é aquele que ordena o caos, que dá ordem ao caos, né, que coloca a ordem no mundo que antes do processo criativo de Deus era um mundo caótico, um mundo sem forma, e nesse mundo Deus fala. Então nós vamos ver aí dos versos 1 a 3, quando nós abrimos as Escrituras, qualquer pessoa que o faça é surpreendida com o fato, a Bíblia não começa contando a história da existência de Deus, mas trazendo um relato da criação de toda a forma de existência a partir desse Deus pré-existente. A Bíblia começa com a pressuposição de que Deus existe. Ela não começa tentando provar que Deus existe, mas ela mostra como tudo que existe veio a existir através desse Deus que é pré-existente. Então, um Deus que fala e mais um Deus que dá existência a tudo a partir da sua palavra.
Né? Os teólogos dizem que a criação bíblica, ela é uma criação a partir do nada. O termo latino usado para isso é creatio ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Deus criou a partir do nada. Por isso a Bíblia toda vai reverberar esse relato inicial, porque ele é muito importante. E nós vamos começar cada sessão dessa mensagem citando algumas dessas passagens que ecoam essa relação, esse relato da criação. E a primeira delas se encontra no Salmo 33, versículos 6 e 9, que diz: os céus por sua palavra se fizeram, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Você deve ter percebido que o relato que nós lemos tem um andamento. E esse andamento tem algumas palavras de ordem. E disse Deus, né? Haja e houve. E o texto sempre começa com a afirmação, e assim se fez. Então Deus é a única pessoa que tudo o que ela diz, acontece como ela diz. Não é preciso que diga de novo, não é? Hoje é dia dos pais, e Deus é o único pai que fala só uma vez. E o que ele diz acontece. Porque os demais, não é? Nós, pais humanos, temos que falar muitas vezes. E na maioria das vezes o que falamos não acontece, não é? Aqui fazendo uma brincadeira em relação à nossa relação com os nossos filhos, né? Mas enfim, tudo começa desse jeito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, antes de qualquer coisa acontecer, o cenário é de vazio, de trevas, de um sem forma, como a gente leu. A palavra hebraica usada aqui é a palavra tohu. Tohu aparece em outros lugares da Bíblia para descrever o deserto, a desolação, aquilo que não tem propósito nem tem direção. Não é ainda o mal, é a matéria-prima esperando a ordem. Então, é no meio desse vazio que existe uma presença. A presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas. A mesma palavra que é usada aqui para descrever essa presença do Espírito pairando sobre as águas, ela vai ser usada em Deuteronômio para descrever uma águia pairando sobre os seus filhotes, protegendo, pronta para agir. Então é assim que Deus é mostrado aqui. Ele não está ausente do caos, ele está sobre o caos, prestes a transformá-lo. Então Deus fala, haja luz, e houve luz. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma caixinha de fósforo chamada Fiat Lux. Né? E eu era encucado com aquela palavra. O que significa isso, Fiat Lux? Eu só fui entender depois que me converti, né? Porque aí fui entender que Fiat Lux é um termo latino para essa palavra inicial de Deus, haja luz, e houve luz. Você vê que no passado, até o rótulo de uma caixinha de fósforo fazia sentido, né? Hoje em dia nada mais faz sentido, mas antigamente até um rótulo de uma caixinha de fósforo tinha muito sentido. Então, é um ato de Deus que não existe nenhum esforço, nenhuma luta, nenhuma cerimônia mágica, apenas uma palavra. Eu não sei quantos aqui conhecem outras histórias antigas de criação, né, como, por exemplo, a narração babilônica, que é chamada de Enuma Elish, que vai falar sobre a criação do mundo, que nasce de uma guerra brutal entre deuses, e ali existe sangue e violência, e então do sangue e da violência surgem as criaturas. Não, aqui o mundo nasce de uma palavra calma, de uma palavra soberana, de um Deus que tem poder. Então não há adversário à altura de Deus, ele fala e o caos obedece. E mais, nas narrativas míticas da antiga Mesopotâmia, não só dos babilônios, tudo o que existe veio do caos primordial independente,
não é, uma matéria já existente que os deuses precisam vencer e dominar, enquanto a Bíblia mostra que houve uma criação elementar feita por Deus, e que esse mesmo Deus, sem rival e sem esforço, conduziu aquilo que ele próprio havia criado, que inicialmente não tinha forma e era vazio, a um novo estado de ordem, propósito e beleza. Meus irmãos, essas coisas são coisas que elas estão se perdendo na nossa sociedade pós-moderna. O conceito de que o nosso Deus é um Deus de ordem, de que o nosso Deus é um Deus que ama a beleza, não é? Infelizmente, hoje, as coisas são tão diferentes que quanto mais esquisito, mais parece politicamente correto, não é verdade? E a beleza não tem mais lugar na nossa sociedade. Então, nós precisamos recuperar esses conceitos. Mas, enfim, a segunda parte, que vai se estender do verso 3 ao 31, nós vamos ver que Deus enche de propósito aquilo que Ele ordena. Então, nós temos aqui uma arquitetura de 6 dias, versículos 3 a 19, do capítulo 1. E aqui nós nos lembramos das palavras de Êxodo, capítulo 20, verso 11, que vai dizer, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. O que aconteceu nos 6 dias seguintes tem uma lógica muito clara, quase que arquitetônica, né? Ainda que muitas vezes passe despercebida da nossa leitura rápida e apressada, né? Nos 3 primeiros dias, Deus separa e organiza os espaços. Então, luz e trevas no primeiro dia, céu e mar no segundo, terra seca e mar no terceiro, junto com a vegetação. Nos 3 dias seguintes, Deus preenche exatamente esses espaços que Ele acabou de criar. No 4º dia, o sol, a lua e as estrelas preenchem o espaço da luz e das trevas. No 5º dia, aves, peixes preenchem o céu e o mar. E no 6º dia, animais terrestres e, finalmente, o ser humano preenchem a terra. Então, existe uma ordem clara e intencional na locução do primeiro capítulo, né? E perceba que isso não é uma lista aleatória de coisas que vão surgindo. É um projeto com simetria, com intenção, com propósito. Cada elemento tem o seu lugar, a sua função, tem o seu momento. E ao final de cada etapa, o texto repete um refrão: e viu Deus que era bom. Não apenas eficiente, não apenas funcional, mas bom. No sentido de algo que encanta, que está certo, que cumpre exatamente aquilo para o que foi feito. Meus irmãos, o mundo que Deus criou é um mundo bom. O mundo que nós vivemos, de acordo com a definição de Deus, é um mundo bom. E Deus nunca desistiu do seu mundo bom. E logo mais, nós vamos ver a consecução desse propósito de Deus de jamais desistir do seu mundo bom. E aqui vale uma pergunta que costuma incomodar os mais atentos, né? Como é que pode haver luz no primeiro dia, se o sol, que aparentemente é a fonte de luz, só é criado no 4º dia? Como é possível? Então a resposta está em parte na própria estrutura que nós acabamos de ver. Primeiro Deus cria os espaços, depois Ele preenche os espaços. Então é um processo, né? O primeiro dia estabelece o domínio da luz e das trevas. O 4º dia preenche esse domínio com os corpos que o governam, o sol e a lua. Mas há algo mais profundo aqui, irmãos, porque no mundo antigo, sol e lua eram adorados como deuses, eram considerados deuses. E o texto de Gênesis se recusa deliberadamente, até mesmo usar os seus nomes, como se ele estivesse dizendo: vocês adoram essas luzes no céu como divindades. Mas eu quero contar um segredo para vocês: elas são só lâmpadas. São postes de luz que Deus pendurou no céu. Esse Deus Criador,
A luz verdadeira não vem delas, mas do próprio Deus que é a luz. Você veja que ele chama o sol de luminar maior e a lua de luminar menor. Ele nem chama de sol e lua, para não estabelecer essa relação com a divindade pagã, né? Como a terra de Abraão, de onde ele saiu, eles eram adoradores dos astros celestes. Então, nós vamos ver aí nos versos 26 a 28, que acontece algo extraordinário. E aqui temos também, né, o verso 6 do capítulo 9, que vai dizer: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. É algo extraordinário, porque Deus, ele cria o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. No sexto dia, muda o ritmo do texto. É como se tivesse aqui um interlúdio, aquele momento de silêncio entre um momento do concerto da orquestra e um momento seguinte. Então Deus, ele fala e a coisa acontece, haja luz, produza a terra, mas antes de criar o ser humano, o texto registra essa pausa. E aqui vai haver uma deliberação. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Versículo 26. Essa palavra imagem, no hebraico é tselen, ela tinha um significado muito específico no mundo antigo. Os reis poderosos eram considerados portadores da divindade. Muitos eram adorados como deuses. Nós vamos ver isso ainda no primeiro século, ou já no primeiro século, quando os Césares eram adorados como deuses, e uma das razões da igreja ser perseguida é porque a igreja se negava a adorar os Césares como deuses, afirmando que só Jesus era o Kyrios, só Jesus era Deus. Então, esses reis antigos colocavam estátuas de si mesmos, suas imagens, em lugares específicos dos seus territórios, dos seus impérios, não porque a estátua fosse o rei, mas porque essa estátua representava a autoridade e a presença do rei naquele lugar, mesmo quando ele não estava ali fisicamente. Nós temos uma experiência marcante no livro de Daniel, não é? Perdão. Onde nós vamos ver Nabucodonosor mandando levantar uma estátua dele, e todos deviam adorar. Então, o que Gênesis faz, irmãos, é algo muito radical para a sua época. Gênesis afirma que existe um rei, sim, verdadeiro e todo-poderoso de fato, mas ele não é um simples rei humano ou um faraó que supostamente carrega a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus, o único Deus, o rei do universo, o Deus verdadeiro, o seu Criador. E existe uma verdade sobre os humanos carregando a sua imagem, sim, mas não os reis por sua investidura real, mas todo ser humano, porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus, por uma ordem divina, homem e mulher, sem distinção de classe, de poder ou de origem. Cada pessoa que você encontra na rua carrega, segundo Gênesis, a mesma dignidade que no mundo antigo só era atribuída aos monarcas, aos reis. Isso não era apenas teologia bonita há 3.000 anos atrás, irmãos, isso era real, revolucionário, e ainda é. Então pense bem quando você estiver tratando com uma pessoa, seja ela quem for. Porque essa pessoa, ela carrega a imagem do Criador. Enquanto o evolucionismo descreve a origem humana como parte de um processo natural, sem propósito ou sem direção transcendente, não é? Governado por mecanismos impessoais como a mutação e a seleção natural, a Bíblia descreve os humanos revestidos de dignidade especial, numa relação, numa condição superior aos demais seres criados, porque nós, irmãos, fomos feitos com exclusividade, a imagem e semelhança do Criador e numa posição de corregência sobre os demais seres criados, com um propósito especial.
Para tudo que existe, Deus disse, haja. Mas lá na frente, na próxima mensagem, nós vamos ver que quando Deus nos fez, Ele literalmente botou a mão na massa. Ou seja, existe uma relação de pessoalidade exclusiva na criação do homem. Quando Deus nos fez, Ele nos fez nos dando algo de si. Isso não é diferente? Não nos reveste de uma dignidade especial? Então nós vamos para o capítulo 2, versículos 1 a 3, onde nós vamos ver a primeira menção da Bíblia ao descanso. E o ponto alto aqui, nós vamos ver, né, e o nosso versículo de referência, Êxodo 31, 17, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. É interessante que se qualquer um de nós fosse escrever essa história, onde é que nós colocaríamos o momento mais importante, o clímax dessa história? Provavelmente na criação do ser humano, não é verdade? Deus disse, aí agora, no 6º dia, Deus fez o homem. Tcharam! Mais complexo, especial, que recebe a atenção deliberada de Deus, sim, é verdade. Não é? E, não combinado, o salmo que o João leu aqui no princípio, está totalmente ligado à narrativa da criação. Porque ele afirma que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas o revestiu de honra, porque fez dele corregente da criação especial. Mas o texto, ele não termina no 6º dia, ele continua. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Versículos 1 a 3 do capítulo 2. Então, repare o que é que muda aqui. Cada um dos 6 dias anteriores termina com a mesma fórmula. E houve tarde e manhã, o dia tal. Aliás, essa é a razão pela qual os judeus começam a contar o dia pela tarde, não pela manhã. Por causa da narrativa da criação. Porque a narrativa da criação sempre diz, houve tarde e manhã, 1º dia. Houve tarde e manhã, 2º dia, e assim vai. Mas o 7º dia não tem essa fórmula, você reparou? Ele não tem um fim marcado. É o único dia que recebe 2 coisas que nenhum outro recebeu: bênção e santidade. Deus o abençoou e o santificou. Então, o clímax de toda a criação não é a chegada do ser humano. Não fica chateado não, mas é a realidade. O clímax de toda a criação é esse dia sem sol, sem o sol se pondo. É esse dia infinito. É o dia do descanso de Deus. Percebe como muda o sentido? Então, o que significa essa coisa de Deus descansar? Deus já possuiu ou possui uma casa, um lugar para onde ele possa ir descansar, né? Quem sabe Deus possui uma casa de campo para onde ele vai descansar quando ele está afadigado com as coisas a fazer. E olha que Deus trabalha muito. Isaías 66, versículo 1 diz assim, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? E aqui é onde muita gente, inclusive nós que pregamos a palavra, lidamos com esse texto na pregação e precisamos sempre nos lembrar de corrigir a nossa suposição, porque a gente sempre imagina esse descanso de Deus numa figura mental do tipo
Deus cansado, se jogando no sofá depois de um dia puxado de trabalho, né, irmãos? Mas Deus, Ele não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz isso explicitamente: vocês não sabem que o Senhor não se cansa e nem se fatiga? Então, o que está acontecendo aqui? Por que o texto diz que Deus descansou? É interessante que no mundo antigo, quando um rei ou uma divindade terminava de construir um templo, o que costumava se dizer é que esse rei ou essa divindade descansava no templo ou no palácio que acabara de edificar. Não porque estivesse exausto, mas porque estava tomando posse da sua casa. Então, descansar nesse sentido significa presidir, habitar, governar a partir de um lugar de estabilidade. É nesse sentido. E isso lança uma luz nova sobre tudo que acabamos de ler, irmãos, porque veja que a estrutura de 7 dias, culminando em repouso, é o mesmo padrão que aparece depois na construção do tabernáculo no deserto, que também segue uma série de instruções divinas ordenadas e intencionais, e termina como? Com a glória de Deus enchendo o espaço. Êxodo capítulo 40. Então o templo de Salomão vai ser decorado depois com querubins, palmeiras e flores, assim como o tabernáculo, o que aponta para onde? Para o jardim, não é? O próprio Éden, mais adiante em Gênesis, vai ser descrito em outro lugar como o Monte Santo de Deus, Ezequiel 28, 13 e 14. Então, seguindo essa leitura, sustentada por vários estudiosos do Antigo Testamento a partir desses paralelos culturais, o que Gênesis 1 estaria descrevendo não é apenas a fabricação de um planeta, mas a construção de um grande templo cósmico para Deus. A casa que Deus prepara para habitar em comunhão plena com a sua criação. Não é extraordinário isso, irmãos? É dentro desse templo, colocado ali como uma estátua viva que representa o próprio Deus, que está o ser humano, a sua imagem e semelhança. Chamado para cultivar e guardar o jardim, vamos ver isso depois, capítulo 2, versículo 15. Mas mesmo as palavras hebraicas que depois vão ser usadas para descrever o trabalho dos sacerdotes no templo de Israel. Então Adão não seria apenas um jardineiro, mas o sacerdote pioneiro de um santuário. Ele, o primeiro ser humano que foi criado para viver em comunhão constante com quem construiu esse lugar para ele, o próprio Deus. Isso aqui não lança luz, muito mais luz sobre tudo que Adão perdeu quando ele pecou, irmãos? Ele perdeu tudo, né, irmãos? Ele perdeu essa felicidade que a gente tanto procura. Perdeu esse contentamento, essa satisfação, esse sentido de plenitude que a gente busca nas coisas, nas conquistas. Então, lá no versículo 15 do capítulo 2, o texto vai dizer que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso mostra o quê? Que o descanso não é ausência de atividade. Não é parar de trabalhar. Não é? Isso muda completamente o que devemos entender por descanso. Então, no texto, se Adão foi colocado no jardim para trabalhar, e esse trabalho já é em si uma forma de serviço e culto a Deus, não algo separado da vida espiritual, então o 7º dia não pode significar simplesmente a cessação de atividades, o parar de fazer coisas, porque Adão continuaria trabalhando, cultivando o jardim no dia seguinte. O que o 7º dia celebra e destaca é outra coisa. É um dia inteiro consagrado, abençoado, dedicado deliberadamente a desfrutar de modo consciente e celebrativo da presença de Deus. Presença essa que, na verdade, já permeava cada um dos outros 6 dias.
Só que agora ganha um espaço próprio, sagrado, para ser vivida sem distração. É por isso, irmãos, que o sábado foi um dia separado por Deus. Mas não no sentido que os judeus deram a ele. É por isso também que Jesus vai dizer: o sábado foi feito por causa do homem, para o homem, e não o homem para o sábado. O que Jesus estava dizendo? O sábado foi feito como um deleite para o homem na presença de Deus. Não como parte de um conjunto de regrinhas escravizante, opressivo, que nós deveríamos guardar. O sábado deveria ser um dia de deleite, de prazer, de descanso na presença de Deus. Então, pensemos um pouquinho sobre isso, irmãos. Existe uma diferença entre desligar o celular ou sumir da rede. Estou fora das redes sociais por uma semana, por um mês. Largar o celular para sumir da rede, para ficar fora simplesmente, não significa muito. Mas deixar o telefone para estar de verdade, com atenção plena, ao lado de alguém que a gente ama, isso faz diferença. Porque, no primeiro caso, deixar apenas para sumir da rede é ausência de estímulo. Mas no segundo caso, é presença qualificada com a pessoa que a gente ama. Olha a diferença. Então, o descanso que Gênesis descreve é do segundo tipo. Não é o vazio que sobra depois do trabalho, mas a presença de Deus no meio de tudo que se vive. É um dia especialmente dedicado a celebrá-la, essa presença. Percebe a diferença? E então, a gente precisa pensar onde é que o descanso se perdeu. Quando perdemos o descanso? E a gente precisa olhar lá para Gênesis capítulo 3, 17 a 24, vamos chegar lá ainda. Mas é por isso que Romanos 3, versos 10 e 11 vai dizer: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você conhece o resto da história de Gênesis, sabe que esse quadro de descanso, de deleite, esse templo, esse espaço de culto que o Deus criou para o homem, e Adão prestando culto a Deus com o seu serviço, você sabe que isso não dura. Porque no capítulo 3 o pecado entra, a comunhão se rompe, o ser humano é expulso do jardim do templo, com querubins guardando a entrada para que ninguém volte a entrar. Gênesis 3, 24. É a mesma imagem de querubins que séculos depois vai guardar o lugar santíssimo no templo de Israel. O acesso à presença de Deus, que era livre, agora está bloqueado. É interessante que o Êxodo termina de uma maneira triste, porque a Bíblia diz que a obra do tabernáculo foi terminada. Deus estava com a sua glória sobre o templo, mas Moisés não podia entrar. É triste essa narrativa, irmãos, quando a gente percebe. Então, o trabalho que antes era serviço prazeroso virou um fardo agora, suado, cansativo, exaustivo. O simples ato de dar à luz a filhos, que seria uma coisa prazerosa, tranquila, sem dores, sem aflições, se tornou algo pesado, difícil, com muitas dores, com muitas aflições. E ao longo de toda a Bíblia, a humanidade carrega essa memória de um descanso perdido, que não era simplesmente não trabalhar, mas a comunhão plena com Deus. E a busca desesperada de formas de recuperar esse descanso, ela vai se multiplicando desde então. Às vezes, através do próprio tabernáculo, do templo, que foram tentativas de reconstruir em miniatura aquele santuário original,
E às vezes, tristemente, através de ídolos, de excesso de trabalho, distrações, que prometem descanso e entregam apenas mais cansaço, não é? E a tradição reformada nomeia isso, chama de depravação total. Não que cada ser humano seja tão mau quanto poderia ser, mas que nenhuma parte da natureza humana, mente, vontade, afeições, o corpo, nada permaneceu intacto depois da queda, irmãos. Isso significa que nem mesmo o impulso humano de buscar a Deus escapou dessa corrupção. Não há quem busque a Deus. Por isso, nenhuma tentativa humana de reconstruir por próprio esforço o descanso perdido, seja por meio de religião, de templos, de trabalho ou de distração, é capaz de restaurar de fato a comunhão rompida com Deus. A iniciativa humana não pode vir de dentro, aliás, a iniciativa não pode vir de dentro do ser humano, ela precisa vir de fora do próprio Deus. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele olha para trás, para Gênesis, e diz algo muito importante, extraordinário. Ele diz: resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. O descanso que Deus ofereceu no princípio não desapareceu. Ele está esperando para ser restaurado, não pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. Amém? Amém. E aqui já a caminho de conclusão, olhando para Mateus 11, 28, e também para Apocalipse 3, 21, 3 e 22, mas nos lembrando aqui de Colossenses 1, 19, que vai dizer que Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. E é exatamente aqui que esse texto tão antigo aponta com surpreendente precisão para Jesus. Porque a mesma Bíblia que começa com Deus construindo um templo cósmico para habitar nele com a sua criação, termina no Apocalipse com essa promessa se cumprindo de forma definitiva. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Não vi nenhum santuário na cidade, diz João, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 3 e 22. Ou seja, o círculo se fecha. A comunhão perdida no Éden é restaurada de forma ainda maior na nova criação. E o próprio Jesus faz um convite que só tem sentido à luz desse texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele não está oferecendo apenas folga, irmãos. Vem tirar uns dias de folga comigo, não. Ele está se oferecendo como lugar onde a comunhão perdida de Gênesis 3 volta a ser possível. Em João 2, Jesus chega a chamar o seu próprio corpo de templo. Ele é ao mesmo tempo o lugar onde Deus volta a habitar plenamente com a humanidade e o lugar onde a humanidade encontra novamente o descanso em Deus. Isso significa que o Evangelho não é um plano de emergência de Deus que Ele inventou depois que tudo deu errado. É o cumprimento fiel daquilo que Ele queria já desde o princípio, irmãos, que seria viver em comunhão comigo e com você. Não é maravilhoso? Deus nunca desiste, irmãos. E a conclusão, e aqui algumas aplicações para nós orarmos. O que é que a gente vai fazer com isso tudo na próxima semana? Na prática, como isso nos afeta, irmãos? Ou deveria afetar? Bom, primeiro, para quem já conhece a Cristo, talvez seja a hora de repensar o que significa descansar. Não é apenas tirar um dia de folga da agenda. É reservar deliberadamente um tempo. Pode ser 15 minutos do dia, pode ser um momento fixo na semana, para estar diante de Deus.
sem pressa, sem pedir nada, sem produzir nada, apenas estar ali na presença de Deus. E é também reconhecer que o próprio trabalho, a família, o serviço na igreja podem ser vividos como lugar de comunhão com Deus, não como algo separado da vida espiritual. Assim como o trabalho de Adão no jardim já era em si um ato de culto. Então, quando você começar o seu trabalho em casa, peça ao Senhor, meu Deus, glorifique o teu nome através do meu trabalho. Glorifique o teu nome através desse meu afazer aqui diário, cotidiano, normal. Um alerta especial vale para quem serve ativamente na igreja. Às vezes nós trocamos a comunhão com Deus por um ativismo eclesial incessante, mecânico, automático, reuniões, projetos e escalas, não é? Uma agenda de ministério que nunca termina. E chamamos isso de servir a Deus, quando muitas vezes é apenas uma nova forma de fugir do descanso que discutimos aqui. É possível, irmãos, é possível estar exausto de tanto trabalhar para a igreja e, ao mesmo tempo, estar espiritualmente faminto, porque o ativismo silencioso ocupou o lugar que pertencia à comunhão verdadeira com Deus. É por isso que um pregador famoso da antiguidade dizia: se você vem ao culto e espera encontrar fogo, traga fogo com você. Principalmente nessa sociedade pós-moderna, onde nós nos tornamos, ao invés de ovelhas de Cristo, nos tornamos consumidores do produto religioso. Então nós vamos, nos assentamos confortavelmente e esperamos que alguém nos ofereça um produto que satisfaça a nossa expectativa. Mas, na verdade, meus irmãos, todos nós somos servos. E somos chamados a servir no templo de Deus. Mas esse templo só é templo quando os nossos corações estão voltados para o Criador. Adão foi colocado no jardim para servir, mas em comunhão, não com sobrecarga. Se o seu envolvimento na igreja tem drenado a sua alma ao invés de alimentá-la, talvez o chamado não seja fazer mais, mas voltar a descansar em Deus antes de qualquer tarefa. E segundo, para quem ainda está processando essa fé e nem sabe se acredita nela direito, talvez o cansaço que você sente não seja resolvido com mais uma técnica de produtividade ou mais um aplicativo de meditação. Talvez o problema nunca tenha sido falta de pausas, mas a falta de alguém para estar presente nelas. O convite de Jesus não é trabalhe menos. O convite de Jesus é: venha para perto de mim. Não é? Descanso, no fim das contas, irmãos, não é o que sobra depois do trabalho. É a presença de Deus no meio de tudo que a gente vive. E você não precisa parar de viver para descansar. O que você precisa é parar de viver sozinho, sem Deus. Porque isso é cansativo demais. Muito cansativo. Então, irmãos, talvez aqui esteja a explicação do porquê a gente sai de férias e se estressa mais nas férias do que se estressa na rotina do dia a dia. Talvez a explicação esteja aqui. O que está faltando não é para onde vou na minha folga. O que está faltando é para quem vou na minha folga. Vou para mim mesmo ou vou para Deus? Descansar não é descansar é descansar em Deus, na sua presença, na sua comunhão. Porque ali é que encontramos verdadeiro descanso, irmãos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.
Nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre nós. Obrigado pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações e nos desafiado mais uma vez a aplicarmos, Senhor, esta palavra à nossa prática cotidiana. Senhor, nós vivemos num mundo tão cansativo, uma vida tão cansativa, uma rotina tão exaustiva, Pai, que até mesmo os nossos momentos de férias acabam se tornando cansativos. Saímos com a família, ao invés de nos distrairmos, nos estressamos. Ó Deus, vivenciamos crises de relacionamento no momento em que deveríamos estar buscando e encontrando um lugar de restauração dos relacionamentos. Muitas vezes saímos para viajar e já queremos marcar quanto tempo vamos levar até o local de destino, porque vivemos nesse mundo onde a competição determina as nossas ações. Um mundo baseado no desempenho. Estamos sempre em busca do melhor desempenho, seja fazendo o nosso trabalho do dia a dia, ó Deus, no nosso local de trabalho, em casa e até mesmo nas férias, o nosso melhor desempenho, a nossa melhor produtividade. E se algo sai do nosso script, reclamamos, ficamos chatos, rabugentos, aborrecidos e aborrecíveis. E muitas vezes perdemos, ó Deus, um dia inteiro de alegria com quem amamos, porque valorizamos mais as atividades em si do que a possibilidade de descansar de verdade. Isso, Senhor, porque muitas vezes saímos para as férias e não convidamos o Senhor para ir conosco. Vamos só nós. E quando vivemos nós, conosco mesmo, Senhor, o que encontramos é cansaço, é fadiga, é estresse, é desentendimento, é perda, não é lucro. Ah, Senhor, então desperta os nossos corações nessa manhã e aplica a Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos a recuperar esse entendimento de que o Senhor não construiu apenas um mundo, mas que o Senhor edificou um templo cósmico para que nele o Senhor viva em plena comunhão conosco. Que nós possamos ver o mundo dessa maneira. Que nós possamos voltar, Senhor, a ter como sagrado cada momento da vida. Seja numa refeição simples com a nossa família, ou no jantar, num lugar sofisticado e chique, que para nós aquele momento seja igualmente sagrado, não por causa do lugar, mas por causa de quem está presente conosco. Ajuda-nos a descansar em Ti, Senhor. Muitas vezes saímos de férias e queremos descansar de Ti. Deixamos o nosso hábito de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ir à igreja, porque entendemos que férias são férias de tudo, inclusive da Tua presença. Ó Deus, e é muitas vezes neste momento, Pai, que nós perdemos a melhor parte. Que nós não sejamos como Marta, tão atarefada nas atividades, que perdemos a melhor parte. Mas que sejamos como Maria. Nos dediquemos aos afazeres da vida, sim, com empenho, dedicação, com amor, mas não porque nós queremos, ó Deus, alcançar o melhor desempenho para impressionar, para ter melhor lucro, para ter maior produtividade, mas para glorificar melhor o Teu santo nome com aquilo que fazemos. Entendendo que tudo que fazemos nesta vida ou é culto ao Senhor, ou, ó Deus, é uma perda de tempo estúpida, vazia, sem propósito, sem sentido, que não nos abençoa em nada. Então desperta aos nossos corações e aplica, Senhor, neles a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.